Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é Eugênio, aluno de Sistemas Orientados a Objetos, curso noturno da Unesp de Rio Claro, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito do Framework Bootstrap. Antes da gente falar do Framework Bootstrap, é interessante a gente falar a respeito do surgimento do HTML e da origem do conceito de páginas web. Bom, em 1991, o Tim Berners-Lee criou o primeiro conceito do HTML, que é o que a gente chamou de HTML 1.0. Naquela época, ele foi criado para facilitar o compartilhamento de documentos entre centros de informações e centros de pesquisa. Ainda naquela época, em 1990, a internet ela só era usada por universidades e por sedes do exército para compartilhamento de arquivos e compartilhamento de informações. Então o Tim Berners-Lee ele sentiu a necessidade de se criar um tipo de arquivo de texto simples, de marcações com tags, que você pudesse compartilhar informações entre as universidades e entre os centros de pesquisa. É aí que surge também o conceito de servidor web. Naquela época surgiu o primeiro servidor web, onde os usuários, através das chamadas de hyperlinks, faziam chamadas a arquivos que estavam hospedados dentro do servidor web e esses arquivos eles eram carregados para o dispositivo do usuário. Em resumo, a gente pode falar que uma página web nada mais é do que um documento escrito em formato HTML e interpretado por um software que hoje a gente chama de navegador. E naquela época, como é que eram carregados os arquivos HTML? Da mesma forma, o Tim Berners-Lee criou um software que era chamado inicialmente de World Wide Web. Ele foi considerado o primeiro browser ou o primeiro navegador e algum tempo depois mudaram o nome dele para Nexus por conta do conceito de www que a gente conhece hoje. Tá legal? Bom, seguindo um pouquinho a história do HTML. Então, como a gente já falou, lá em 1991, o HTML ele é criado. Em 1995, surge o HTML 2.0. E o que o HTML 2.0 faz? O HTML 1.0 ele começou a ser bastante usado para compartilhamento de informações, compartilhamento de arquivos e, consequentemente, cada um escrevia os arquivos da maneira que bem entendesse. Então, o HTML 2.0 ele surge com o conceito de Web Standard, para definição de um padrão de como você deve codificar um arquivo formato HTML. 2 anos depois, em 1997, surge o HTML 3.2. E qual que é o conceito mais marcante do HTML 3.2? É a possibilidade de você poder marcar conteúdo em formato de tabela. Então, lá em 1997 é onde surge o conceito das tags do tipo table, td, tr, que são as tags usadas dentro de um código HTML para você exibir um conteúdo em formato de tabela. Bom, a gente avança um pouquinho mais, lá em 1999 surge o HTML4. E qual que é o grande avanço do HTML4? Ele permite a você fazer a chamada de arquivos de folha de estilo, ou também conhecidos como arquivos CSS, e arquivos de JavaScript, através do seu código HTML. Então, você pode separar os arquivos, você pode colocar as folhas de estilo em um arquivo só delas, os scripts em um arquivo só deles, e dentro do seu código HTML, dentro da seção head do seu código HTML, você podia invocar esses arquivos para que eles dessem a carinha bonitinha e o funcionamento correto para o seu site. Bom, em 2001, a gente tem uma ascensão bem grande da internet WAP 2.0. A WAP foi a primeira versão da internet para celulares. Ela era uma internet bastante limitada quanto à velocidade. Os dispositivos eles também eram bastante limitados quanto a processamento de dados, porém foi a primeira vez em que se falou de acessar conteúdos disponíveis através da internet a partir de dispositivos móveis. Bom, a gente avança mais um pouquinho e aí chega lá em 2007, a Apple lança o dispositivo conhecido como iPhone, um dispositivo que na verdade foi bastante revolucionário, porque ele tinha uma tela única, uma tela 100% sensível ao toque,
onde você podia fazer inclusive movimentos que ele reconhecia como ações que ele tinha que representar na tela. A pinça, por exemplo, que você faz para aumentar ou diminuir o tamanho do que você está vendo. E com isso surge o conceito também de ter páginas mais avançadas e mais preparadas para mostrar na telas dos dispositivos móveis. Então é aí que surge em 2010 o conceito da responsividade. A gente vai falar um pouquinho mais a respeito de responsividade no próximo slide, mas em resumo, a responsividade ela permite que você ofereça a mesma experiência do usuário para o usuário em diferentes tamanhos de tela, independente do tipo de dispositivo que você está visualizando. Bom, a gente avança 4 anos na linha do tempo e aí acontecem 2 eventos. Em 2014 a gente tem o lançamento do HTML5, que oferecem páginas mais dinâmicas e com HTML5 você pode, por exemplo, colocar um player de vídeo dentro da sua página HTML5. E também a gente tem o boom da internet 4G no Brasil, então tá todo mundo conectado, a internet está boa nos celulares, a gente tem uma demanda mais crescente por sites que carreguem nos celulares. E aí em 2017 surge a versão atual que a gente está do HTML, que é a versão 5.2, e essa versão ela traz novos elementos e mais dinamismo para as páginas e para os sites desenvolvidos nela. Bom, aí a gente passa então ao conceito de responsividade. Esse conceito ele surge lá em 2010 e ele nada mais é do que uma técnica de estruturação HTML e CSS para que uma página web se adapte ao navegador do usuário sem que ele precise ficar definindo diferentes tipos de CSS para cada uma das páginas. Antigamente os desenvolvedores, quando você tinha tamanhos de telas diferentes, precisavam fazer folhas de estilos diferentes para cada uma das resoluções. Então você tinha antigamente 640 por 480, 800 por 600, e para você garantir a boa experiência do usuário, você precisava programar folhas de estilo específicas para esses tamanhos de tela. Já com a responsividade não, você programa uma folha de estilo só e ela se ajusta automaticamente independente do tamanho da tela que você está vendo aquele conteúdo. Então, com isso, o objetivo de mercado ele passa a ser atender a qualquer usuário da mesma maneira que você atendia antigamente só nos computadores, também nos outros dispositivos, como tablets e celulares. Como a gente falou, então, a responsividade, você tem um site que antigamente você só abria no computador, hoje ele já pode ser ajustável para um laptop, que tem uma tela um pouco menor, para um tablet, que tem a tela menor ainda e já oferece um pouco de mobilidade, e para os celulares que estão na palma da mão da gente a todo momento. E aí, com o conceito de responsividade, surgiram também vários frameworks, várias ferramentas que você podia utilizar no desenvolvimento e no auxílio ao desenvolvimento das páginas adaptativas. E aí que a gente fala do Bootstrap. Então a gente vai falar um pouquinho a respeito do framework Bootstrap hoje. O que é o Bootstrap? Ele é um framework de desenvolvimento voltado à web, baseado em HTML e CSS, com código-fonte aberto. Ele surgiu lá em 2011 por uma equipe inicialmente que trabalhava para o Twitter. Ele oferece suporte a diversos tipos de navegadores, então a comunidade de desenvolvedores do framework Bootstrap ela é muito grande e essa comunidade suporta diversos navegadores como Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Internet Explorer, Microsoft Edge e todos os navegadores que a gente tem aí em Android, iOS e Windows Phone. Atualmente esse framework está na versão 4.1 e mais informações a respeito desse framework podem ser obtidas no site getbootstrap.com. Bom, qual que é o principal conceito que esse framework traz para a gente? Ele traz o conceito de layout em grid. Então ele pega toda a área da tela que você tem disponível para mostrar o conteúdo para o seu usuário e divide essa área em 12 colunas. Como vocês podem ver aqui nas barrinhas azuis, são 12 colunas. O que ele te permite com isso? Ele te permite que você estruture todo o seu conteúdo em colunas de maneira como, conforme você reduz o tamanho da tela, essas colunas entram automaticamente uma embaixo da outra para adaptar o seu conteúdo no dispositivo que você está visualizando. Então, quando a gente fala em uma coluna de tamanho 12, a gente está falando da área total da tela.
Você tem colunas de tamanho 8, 6, 4, 3 e 1, além da coluna de tamanho 12, e você pode combinar essas colunas desde que a soma do tamanho das colunas não ultrapasse 12. Então você pode combinar, por exemplo, uma coluna de tamanho 8 com uma coluna de tamanho 4, duas colunas de tamanho 6, três colunas de tamanho 4 ou 4 colunas de tamanho 3 e também 12 colunas de tamanho 1, que é a menor unidade de medida que a gente tem na tela do Bootstrap. Então lembrando, as principais características são 12 colunas, elas autoajustam e a soma do tamanho das colunas não pode exceder 12. Você não pode, por exemplo, pegar uma coluna de tamanho 8 e colocar ela ao lado de uma coluna de tamanho 6, porque isso excede o número de 12 colunas disponíveis, tá legal? Bom, passando ao próximo slide, a gente fala a respeito dos breakpoints. O que são os breakpoints? Nada mais são do que pontos de definição e tomada de decisão dentro do Bootstrap, baseados no tamanho da tela dos dispositivos. Então, todos os dispositivos que tiverem tamanho de tela menor que 768 pixels, eles vão ser considerados XS, ou extra small. Para os dispositivos que são de 768 até 991 pixels, eles são considerados de tamanho small, então a gente considera a classe SM. Para os dispositivos de tamanho médio, a gente está falando de dispositivos de 992 pixels até 1199 pixels. Então, para isso, a gente usa a classe média. E por fim, a classe Large, LG, a gente vai usar para todos os dispositivos que tenham tela maior ou igual a 1200 pixels. Bom, e como que eu implemento o Bootstrap no meu código? A gente vai fazer o tutorial passo a passo mais para frente, mas no código HTML em si, você precisa usar três classes principais. A classe Container, que é a que vai conter todo o seu código e toda a sua estrutura Bootstrap. A classe linha, ou raw, que é a classe que vai distribuir as linhas do seu código, para que o Bootstrap entenda que quando você distribua as colunas, ele sabe exatamente quais colunas devem ser combinadas em uma linha. E a menor unidade de medida, como a gente falou, é a coluna. Então aqui nesse exemplo, a gente está colocando duas colunas de tamanho 6, então a gente vai usar 100% da área da tela, dividindo ao meio, sendo que na coluna da esquerda a gente vai escrever o texto Nesp e na coluna da direita a gente vai escrever o texto Rio Claro. Tá legal? Bom, e quais são os próximos passos? Vamos agora entrar no site de getbootstrap.com, fazer o download do framework e colocar em prática com uma página simples o framework Bootstrap e depois mostrar um exemplo de uso real para vocês, um site já desenvolvido, como é que o Bootstrap funciona e ajusta o layout. Seguimos aqui então com o nosso tutorial. Nós vamos a getbootstrap.com, nós vamos ter acesso aqui ao site do Bootstrap e nós vamos fazer o download do framework. Então a gente vai até a página de download, ele vai mostrar para a gente se a gente, na verdade ele vai dar algumas opções para a gente, se a gente quer os arquivos compilados ou se a gente quer os arquivos fonte. No nosso caso a gente quer baixar o framework completo, então a gente pode clicar no botão download no canto direito superior e ele vai começar a baixar o zip para a gente com todo o código do Bootstrap lá dentro. Terminado o download, vamos abrir o arquivo aqui para vocês só conhecerem a estruturação de pastas que ele tem. E aqui a gente tem todos os arquivos necessários para o funcionamento do Bootstrap. Bom, o próximo passo então vai ser a gente criar um projeto em HTML simples com o Bootstrap em funcionamento e colocar algumas diferentes colunas para que a gente possa ver esse layout se adaptando. A pastinha do Bootstrap ela tem uma pasta dist, a gente vai copiar e colar os arquivos CSS e JS para dentro do nosso diretório de trabalho. Então eu criei uma pasta demo aqui na minha desktop, eu já tenho uma estrutura HTML básica aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu copiei os arquivos de CSS e JavaScript para dentro dessa pasta, tá legal? Então eu vou abrir o meu editor, nesse caso eu estou usando o Sublime, eu vou buscar esse arquivo de demo.html dentro da estrutura do Sublime. E o que eu tenho nesse arquivo? Nada mais do que um título de template bootstrap
eu tenho um Hello Bootstrap, que foi o único texto que eu coloquei na tela, e se por um acaso eu abrir esse arquivo HTML, o que eu vou estar vendo na minha tela é o Hello Bootstrap. Então até aqui a gente tem funcionando o arquivo HTML e os arquivos de CSS e JavaScript importados. Agora vamos dar sequência aí ao desenvolvimento do nosso projeto. HTML aberto. E o que eu vou fazer agora eu vou tirar esse título de Hello Bootstrap, que eu coloquei só de teste para vocês visualizarem, e eu vou começar a desenvolver a estrutura do Bootstrap. Então, se vocês lembrarem da nossa apresentação, a gente tem que colocar um div class container, que vai abranger todo o container que eu quero colocar a estrutura Bootstrap. Eu tenho que colocar uma class raw, que ela me indica a linha do conteúdo que eu estou colocando. E aí, dentro dessa div raw, eu vou colocar as minhas divs de coluna, tá? Então, inicialmente, eu vou colocar um div class call lg12. Eu quero uma coluna grande que ocupe 12 espaços na minha tela, no meu sistema de grid, e eu vou escrever aqui um Nesp. Para ficar mais fácil da gente visualizar, eu vou colocar nessa div um style de background color vermelho. Tá legal? Só para a gente conseguir visualizar na tela. Eu salvei o arquivo. Quando eu volto na tela e recarrego, ele está mostrando o Nesp ali. E se eu redimensionar a tela, ele sempre vai mostrar o Nesp do mesmo tamanho, seja na tela grande ou seja na tela pequena. Tá legal? Bom, vamos fazer outro exercício agora. Eu quero duas colunas de tamanho 6. Então eu vou colocar call lg6 e aí eu vou colocar na linha de baixo um outro call lg6 escrito Rio Claro /sp. E para esse cara aqui eu vou dar uma cor amarela, só para a gente poder ver na tela. Vou redimensionar na maior resolução possível e aqui vocês podem ver que eu tenho o Nesp em vermelho ocupando metade e o Rio Claro em amarelo também ocupando metade. O que vai acontecer se eu redimensionar a tela? Vocês lembram que eu coloquei o LG, certo? Que é a maior largura de tela possível. Então ele não vai fazer nenhuma diferença para mim no tamanho large, porque eu estou pegando o maior tamanho possível. Aonde ele está dando diferença para mim? A partir do breakpoint do médio. Então, quando eu chego no médio, ele quebra uma coluna para baixo da outra. Eu vou reestruturar esse código, então. Eu vou falar para ele que eu quero um médio. Na verdade, eu quero um large 6, mas eu quero um médio de tamanho 3. E aqui, para ficar mais fácil para a gente ter que colocar só 4 colunas, eu vou colocar um MD4, tá legal? E aí eu vou copiar e colar essa linha. Porém, eu vou remover o large 6, porque eu não quero que ele apareça para 6. E vou colocar aqui, sistemas orientados a objetos. Vou colocar esse carinha aqui de azul. Quando eu volto na minha página, volto na minha resolução maior, recarrego. Vocês podem ver que na resolução larga ele não entrou do lado, porque eu já tenho uma soma de 6 do vermelho com 6 do amarelo, deu o 12. Porém, se eu for redimensionando, no momento que eu chegar do breakpoint do médio, aí sim ele ficou com uma estrutura de 3 colunas. Então aqui eu tenho o breakpoint large, eu redimensionei, cheguei no breakpoint médio, aí ele cai para 3 colunas. Se eu continuar diminuindo a tela, ele quebra em 3 colunas, uma abaixo da outra, para as resoluções pequenas de celulares. Tá legal? Vamos ver um exemplo real de uso agora. Vamos pegar um site já existente. Vamos pegar o site, por exemplo,
de uma empresa de ônibus, rapidofenix.com.br. Bom, então aqui a gente tem a homepage desse site, a gente tem uma estrutura com 4 colunas aqui embaixo, mais 4 colunas na área de informações úteis, e aqui eu tenho mais 2 colunas no rodapé. Como é que isso vai funcionar no Bootstrap? Então vamos visualizar inicialmente essas 4 colunas onde a gente tem compra online, telefones, destinos operados e outras. Eu estou na resolução larga. No primeiro breakpoint que ele quebrou para mim, ele quebrou para média e vocês podem ver que ele não teve impacto na visualização. A visualização continua exatamente a mesma, em 4 colunas. Se eu continuar diminuindo a resolução do meu dispositivo, como se eu estivesse vendo em um tablet, pronto, ele já fez aquelas 4 colunas virarem 2 colunas. Para a gente finalizar o nosso tutorial, eu voltei ao site do Bootstrap, cliquei na aba de exemplos para poder mostrar para vocês um exemplo funcionando de uma galeria de imagens, por exemplo. Então, como a gente falou aqui, a gente tem a resolução large, que é a maior possível. Vamos ver o que acontece quando a gente vai redimensionando a tela nessa galeria. Eu cheguei no breakpoint do large para o medium, vocês podem ver que ele diminui a largura da coluna, mas ele ainda permanece com 3 colunas. Eu continuo diminuindo de modo que eu passo do medium para o small, ainda tenho 3 colunas. Eu continuo diminuindo de modo que eu passe do small para o extra small, e aí ele quebra em uma coluna única, como vocês podem ver aqui. Então, voltando, aumentando, escalando, na verdade, esse tamanho, nós temos extra small. Cheguei no breakpoint de small, ele quebra para 3 colunas. Cheguei no breakpoint de medium, ele quebra para 3 colunas maiores. E cheguei no breakpoint de large, aí ele me dá as colunas mais largas. Bom, se a gente voltar no site do Bootstrap, a gente tem alguns outros exemplos. Então a gente pode pegar, por exemplo, a tabela de preços. Como é que ela funciona? Você tem o largo com 3 colunas. Se você vem diminuindo até o médio, você pode ver que não tem nenhum breakpoint, ele continua com 3 colunas. Quando você chega no small, ele quebra para 2 colunas. E se você chega no extra small, aí ele fica uma coluna única, uma embaixo da outra. Tá legal? Aumentando do extra small para o small, volta para 2, volta para 3, e aí as 3 se reajustam no tamanho da tela. É isso então, pessoal. Muito obrigado por terem assistido, espero que vocês tenham gostado, e até a próxima. Valeu, obrigado.